Olá, aqui é o Bruno Lessa e você está no canal do Portal VGV, sua central de conhecimento do mercado imobiliário. Estamos com uma série especial de vídeos sobre financiamento imobiliário, crédito e financiamento imobiliário. Se você quer saber mais informações sobre crédito, financiamento imobiliário, obtenção de crédito para você poder ou comprar o seu imóvel, realizar o sonho da casa própria, ou se você é um profissional de vendas de imóveis, se você é um corretor de imóveis e quiser saber mais detalhes a respeito desse assunto, para poder facilitar as suas transações e ajudar o seu cliente, esse é o local certo e aqui a gente vai trazer muitas respostas para as principais dúvidas que as pessoas têm a respeito disso. Hoje vamos começar falando sobre o programa Casa Verde Amarela, um novo programa habitacional lançado pelo governo federal e que acaba gerando muitas dúvidas. O programa que veio para poder substituir o programa Minha Casa Minha Vida tem algumas semelhanças, porém tem algumas distinções e a gente vai começar esclarecendo as principais perguntas e respostas a respeito desse programa. E para poder trazer todo esse conhecimento e compartilhar informação com vocês, eu queria convidar o meu amigo Gilberto Melo. Gilberto, que é um dos principais conhecedores de habitação e de financiamento imobiliário do Brasil. Para quem não sabe, é autor desse livro, Financiamento Imobiliário, que está disponível para venda tanto nos canais digitais quanto também o livro físico. Eu já li, recomendo, aprendo muito com esse livro e eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o contato para você poder adquirir o seu. Gilberto, tudo bem? Está aí comigo? Tudo bem, boa tarde, Bruno. Agradeço o convite. Bom, eu que agradeço a sua disponibilidade e a gente vai falar um pouquinho aqui, Gilberto, sobre o programa Casa Verde Amarela, que foi lançado recentemente para poder substituir o programa Minha Casa Minha Vida, né, nessa nova gestão aí do governo federal. Eu queria começar te perguntando algumas dúvidas que as pessoas mais têm a respeito desse tema. E a primeira pergunta é: o valor do subsídio do programa Casa Verde Amarela já foi definido? Isso vai ter alguma diferença entre o que era o programa Minha Casa Minha Vida? Vai ficar igual? Ou a gente ainda não tem essa definição? Então, no começo, quando foi divulgado pelo presidente, pelo ministro, né, ficaram algumas dúvidas exatamente porque a medida provisória ela não entra nesses detalhes operacionais, né? Mas numa entrevista do secretário de Habitação no Quintas da CEBIC, a gente viu a confirmação por ele de que as questões dos subsídios vão ser mantidos, ou seja, as condições do Minha Casa Minha Vida vão continuar em vigor. A faixa 1 continua, o subsídio continua do jeito que está, ou seja, não modifica, tanto na faixa 1,5 quanto na faixa 2, porque na faixa 3 já não tem subsídio. Tá certo. Então, primeira dúvida aí já respondida. Se você estava naquela expectativa de talvez ter um aumento de subsídio, pelo menos no curto prazo, a gente já está vendo aí que todos os sinais mostram que isso não vai acontecer. Nada impede que mude no longo prazo, né, Gilberto? Conforme já mudou em outras ocasiões, né? O secretário ele foi claro que, por exemplo, no faixa 1, que tem 90% de subsídio, né, ele pretende priorizar a questão do término das obras que estão em andamento. Muitas obras paralisadas, né? Então, acho que essa decisão foi importante no sentido de terminar, né? A gente tem mania aqui no Brasil de não terminar, de não dar continuidade, né? E parece que o Ministério do Desenvolvimento tem esse viés de terminar as obras, né? Não só na habitação, mas em outras áreas aí que são importantes dar continuidade, né? Afinal, já tem um dinheiro público despendido ali, né? Então, ele vai se esforçar no sentido de terminar as obras do faixa 1 em andamento. Ele falou que, nesse momento, não vai modificar nada, porque ele quer, criar mais recursos para poder financiar mais. Então, uma das medidas que ele tomou foi uma redução que vai ter da taxa de remuneração dos agentes financeiros, né? Então, ele conversou com a Caixa, vai ter o agente financeiro, ele recebia antecipadamente o subsídio. E agora ele vai receber de forma escalonada. Então, isso vai dar uma sobra no fluxo de caixa do governo, né? Isso aí, por si só, né, só essa redução na remuneração do agente financeiro acaba, de certa forma, contribuindo para o financiamento ficar mais barato também, né? Porque conseguiram, com isso, reduzir um pouquinho a taxa de juros, né? Isso, ele também colocou, o secretário, que a priorização é assim. Outro dia eu divulguei um mapa que está no site da Abrainc e mostra, assim,
assim, que é 40% do Minha Casa Minha Vida está no estado de São Paulo. É muito grande. Então, eu acho assim, essa é uma outra coisa que eu achei super bacana, que é, a gente precisa atender todas as regiões, a região norte e nordeste tem que ser desenvolvido, as pessoas têm que ficar lá, gerar emprego. É isso que vai fazer o país crescer, né? Concordo totalmente. Esse caráter regional do programa, para mim, acho que foi o ponto alto dele, assim, ajudou. As construtoras não ficaram muito satisfeitas, não. Mercado consumidor maior aqui. Mas... MRV, então vai ter que ir lá para o Nordeste, para o Norte, né? Então é muito grande a disparidade. Então, acho que isso é positivíssimo. Não, tá ótimo. É isso aí. Para você que chegou agora, eu estou conversando aqui com o Gilberto Mello, que é o editor do site Clique Habitação, um dos maiores conhecedores de financiamento imobiliário do Brasil, que está aqui esclarecendo as principais dúvidas sobre financiamento imobiliário do nosso canal do YouTube. Gilberto, queria te fazer uma outra pergunta muito comum aqui no nosso canal, que é com relação, ainda falando sobre o programa Casa Verde Amarela, que é com relação ao teto do valor dos imóveis. Durante esse anúncio também do lançamento do programa, foi mencionado, né, que haveria o aumento do valor teto dos imóveis. Isso já foi definido, ainda não foi definido? O que quem está querendo comprar, quem está na expectativa de comprar imóvel, pode saber a esse respeito? Então, o secretário também foi enfático nesse sentido. Neste momento, a prioridade é aumentar o número de famílias a serem atendidas. Se ele aumentar o valor do imóvel, ele vai limitar, porque os recursos são escassos. Você vê que os recursos do FGTS, se você comparar o que em 2009, 2010, quando foi lançado o programa, e hoje, é infinitamente menor os recursos disponíveis. Então, neste momento, é um momento de outras saídas, como essa que a gente conversou anteriormente, redução da tarifa do banco e outras medidas que podem ser. Então, neste momento, não vai alterar o valor teto. E também uma outra coisa que a gente sempre fala assim, que se você aumentar o teto, o que vai acontecer? Todos os valores vão ficar mais caros. Sim. Então, eu entendo que não é uma vantagem. Embora eu acho assim, as empresas têm a questão de custos, né? O IGPM está altíssimo aí, o NCC está crescendo também. Eu acho que pode-se verificar isso, mas a gente tem que buscar outras saídas que não sejam aumento do preço do imóvel, neste momento. Tá certo, Gilberto. Gilberto, outra dúvida muito comum, né, agora com esse programa Casa Verde Amarela, é com relação a essas faixas. No Minha Casa Minha Vida, a gente tinha faixa 1, faixa 2 e faixa 3. No programa Casa Verde Amarela, ao que parece, essas faixas elas serão mantidas. Quais são as principais características de cada uma dessas faixas já dentro do programa Casa Verde Amarela? Então, o secretário disse que não modifica nada, né? Que essa era uma expectativa, ou seja, a faixa 1 vai continuar existindo, a faixa 1, ela só, em tese, ele aumentou o limite o teto era renda familiar de R$ 1.800 e passou a R$ 2.000, né? Essa é a única alteração. Basicamente, ela subsidia 90% do valor do imóvel e o cliente paga atualmente de 80 a 200 e poucos reais por mês, no máximo, dependendo da renda familiar. Ou seja, praticamente uma tarifa extremamente subsidiada, né? Então, a faixa 1 é nesse sentido. A faixa 1,5, ela é mantida, mas é uma faixa que a gente não teve muito, assim, desenvolvimento de produtos, porque ela consome mais subsídio. Na realidade, foi criada para tentar pegar uma parte da faixa 1. Só que o subsídio é alto. Você aumentando o subsídio é aquela coisa, as verbas são limitadas. Você aumentando o subsídio, você diminui a quantidade de famílias a serem absorvidas pelo programa. Então, se mantém do jeito que está, não vai ser modificado.
A faixa 2, que vai até R$4.000 de renda, o subsídio também é menor que a faixa 1,5 e vai ser mantido, ou seja, a característica basicamente é o teto de renda. E nos programas habitacionais populares é sempre renda familiar. Então, se você tem um companheiro, se é casado, vai contar a renda dos dois, né? Então, isso é um fator importante. Outra coisa, se tiver um dependente, o subsídio também é diferenciado, né? Uma coisa que acontecia no passado no programa é que, por exemplo, um solteiro tinha o mesmo subsídio de uma pessoa que tinha 10 filhos, por exemplo. Isso já de algum tempo para cá não ocorre mais. O subsídio de quem é solteiro é limitado a 50% do valor. Tá? Então, isso é uma grande medida também, né, que beneficia as famílias, né, que é o objetivo maior do programa. E com relação às taxas de juros, essa taxa de juros que foi anunciada, essa redução, especialmente no caso do Norte e do Nordeste, isso já está contemplado em todas as faixas ou vai contemplar somente as faixas mais baixas? Como que na prática vai ficar a taxa para cada uma dessas faixas? Então, houve uma redução geral nas faixas de renda mais baixa. E na faixa 3, por exemplo, não tem redução nenhuma, e até um determinado valor na faixa 2 também não tem redução nenhuma. Então, foi privilegiado a região Nordeste e Norte do país, conforme a gente falou anteriormente, que tem maior dificuldade de desenvolvimento dos produtos habitacionais populares, né? Então, é um incentivo para a produção de habitações nessas regiões, que são menos privilegiadas, eu acho que está correto a medida, né? E até a faixa de renda, se eu não me engano, até a faixa 2, até R$4.000 tem essa redução. Acima disso, não tem mais redução de juros, né? É uma redução pequena, mas é significativa, né? Acho que simbolicamente é importante de definir. Uma coisa que eu conversei com você, e eu sempre procuro falar, que é uma coisa que, além da redução da tarifa do banco, né, da remuneração do banco, uma outra medida que seria interessante é que o subsídio fosse para o pagamento do encargo e não a entrada. Por quê? Porque, assim, principalmente no começo do programa, a gente teve muita reclamação, lá em 2010, por exemplo, o cliente comprava, ele tinha aquele subsídio, no dia seguinte ele estava vendendo o imóvel e pegava o subsídio para ele. Então, esse tipo de atitude, essa pessoa que comprou nessas condições, ela precisaria desse subsídio? Então, o ideal seria que o subsídio ele fosse para o pagamento. Se o cliente amortizar, se ele liquidar, ou se ele transferir para um terceiro, ele acaba o subsídio, né? Então, ele tem o subsídio para o pagamento do encargo, como se fosse aquela metodologia do FGTS, pagamento de parte de prestação. Então, até uma certa faixa, o fundo paga, o cliente paga a parte dele. Eu acho que aí haveria uma economia assim, substancial de recursos, porque muita gente liquida antecipadamente e amortiza o contrato. Com certeza, e são pessoas que muito provavelmente, né, se estão antecipando, não precisariam daquele subsídio e acaba tirando dinheiro do sistema que poderia atrair mais famílias, né? Exatamente. Isso aí nunca foi implementado, né? Pois é. Talvez as dificuldades operacionais de controle que talvez não permitiram isso, mas acho que seria uma ideia interessante para levar lá. Já foi levado, mas não foi à frente. Legal. Gilberto, uma outra dúvida muito comum sobre o programa Casa Verde Amarela e o Minha Casa Minha Vida é com relação ao percentual dos imóveis que são financiados. Há quem acredite que é possível financiar 100%, mas na realidade isso é um pouco diferente, né? Não é 100% dos imóveis, 100% do valor dos imóveis. Qual que é, de fato, o percentual dos imóveis que pode ser financiado pelo programa? Então, aí a diferença está na faixa 1. A faixa 1 financia 100%. Mas por quê? Porque tem um subsídio de 90%. Tá? Não, a gente nem considera um financiamento, né? Mas
A faixa 1 tem essa permissão. As faixas de habitação de mercado, a partir da faixa 1,5, existe uma regra do Conselho Monetário Nacional. Então, não é o banco, a Caixa, o Banco do Brasil, e agora as Coabs, que parece que vão entrar assim, no programa, que não permitem. É uma legislação do Conselho Monetário Nacional que, para o sistema, como regra geral, é 80%, o máximo que você pode financiar. E, para quem optar pelo sistema SAC ou SACRE, pode ser até 90%. Tá? Bacana. Isso é uma regra do Conselho Monetário Nacional. Legal. E, Gilberto, pode comprar imóveis usados através do programa Casa Verde Amarela ou Minha Casa Minha Vida? Então, no Minha Casa Minha Vida, não. Né? No Casa Verde Amarela, acho que isso não, eu não vi a pergunta, a resposta do secretário nesse sentido. Se for um programa semelhante ao Minha Casa Minha Vida, não. Né? Mas o programa Casa Verde Amarela, ela vai contemplar outras coisas, como a reforma, pequenas reformas, a regulação fundiária. Então, de certa forma, o imóvel vai estar usado, né? Porque você vai regularizar, então vai entrar pelo menos dessa forma. Porque, assim, em 2009, quando criou o Minha Casa Minha Vida, na realidade já existia um programa, não sei se você lembra, era o Carta de Crédito FGTS, que existe até hoje. Na realidade, o Lula pegou e criou, inteligentemente, um programa para estimular a construção civil e alavancar emprego. Foi excelente, foi excepcional, um programa que deu certo, e eu acredito que o Casa Verde Amarela veio para contribuir, para melhorar isso, né? Então, ele procurou incentivar a produção de novas unidades no Minha Casa Minha Vida. Mas o Carta de Crédito FGTS continua existindo até hoje. Então, não é proibido de financiar, e as faixas são iguais, são as mesmas condições, só que aí é imóvel usado. Só que como é que é feito isso? O Ministério lá do Desenvolvimento tem as normas e tem o orçamento. Então, ele destina X valor para imóvel novo e X valor para imóvel usado. Os usados vão usar o Carta de Crédito FGTS e os novos, prioritariamente, o Minha Casa Minha Vida. É basicamente isso, ou seja, eu acredito que vai continuar mais ou menos da mesma forma. Vai ter o imóvel usado, mas só que aí é Carta de Crédito FGTS, e não programa Minha Casa Minha Vida. Uma outra dúvida muito comum e muito recorrente aqui no canal, toda vez que a gente posta algum vídeo falando sobre financiamento através de programas habitacionais, como é o caso do Casa Verde Amarela ou do Minha Casa Minha Vida, a pergunta que sempre pulula na tela, que é como que eu faço para poder me inscrever? Nesse caso do Casa Verde Amarela, como que funciona para a pessoa poder obter esse financiamento? Né? Muita gente acha que é só se inscrever e automaticamente ou vai ganhar a casa ou vai ter acesso àquele financiamento. Esquece, às vezes, dessa questão das faixas. Né? Para quem está interessado no seu imóvel próprio e quer obter, através desse programa de financiamento, quais são os passos? O que uma pessoa precisa fazer? Então, no programa Minha Casa Minha Vida, vamos sempre voltar a ele, porque a gente ainda não tem todos os detalhes do outro, é assim, no faixa 1, as prefeituras que fazem a seleção das pessoas. Parece que, com esse novo programa, vai ser um pouco diferente, não vai ter esse lance de sorteio, vai ter uma forma diferente de priorização, né? Ainda não está muito claro, isso vai ser definido pelo que o secretário falou, vai ser aprovado, está no conselho do FGTS, né? Conselho Curador do FGTS, é a definição. Quando o Conselho Curador do FGTS, porque tem outros fundos, FDS também, definirem as resoluções, aí o Ministério vai normalizar por meio de INs, né, que é instruções normativas. E aí a gente vai ver as regras de forma mais clara. Ele disse que acredita que isso só vai sair lá para outubro. Então, porque tem a norma, tem todo o detalhe técnico, então é um pouquinho mais demorado, né? Então, para a faixa 1, as inscrições atualmente é na prefeitura. Eu acredito que vai continuar da mesma sistemática, só que o critério de seleção é que vai ser um pouco diferenciado.
Faixa 1, só lembrando aqui, para o pessoal que está pegando a transmissão agora, são aquelas famílias com renda de até R$2.000, certo? Isso, no programa Casa Verde e Amarela 2.000, no Minha Casa Minha Vida, até o Verde e Amarela entrar em vigor mesmo, é 1.800, né? Que é o limite atual. Tá? As demais faixas que são consideradas de mercado, aí ele tem que procurar no mercado mesmo, um corretor, uma imobiliária ou a construtora, e ver os empreendimentos onde tem lançamento, aí é mercado, não tem inscrição. Aí o cliente vai ter que ter capacidade de pagamento e a região onde ele está tem que ter verba orçamentária. O que acontece muito comumente, assim, que eu vejo muita pergunta lá no meu site, é que no finalzinho do mês, a verba é orçamento mensal, é pingadinho. Então, no final do mês, acaba o recurso, aí a pessoa só vai poder assinar o contrato no mês seguinte. É isso que às vezes acontece no programa, porque, como a gente sempre está ressaltando, os recursos são limitados, existe toda a questão orçamentária e é por estado. Então, cada estado tem sua verba definida ali. Aliás, aproveitar aqui, só fazer um parênteses, o Gilberto comentou, no meu site tem perguntas, e ele tem um site que é o Clique Habitação, atualizado constantemente sobre tudo que envolve esse universo do financiamento imobiliário. Então, aproveito e convido você para poder conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder acessar diretamente o site do Gilberto. E lembrando que lá, inclusive, você pode ver o livro que ele tem, que é o Desmistificando o Financiamento Imobiliário, que está disponível também tanto no formato digital quanto no formato físico. Gilberto, para a gente poder encerrar esse bloco falando sobre Casa Verde Amarela, / Minha Casa Minha Vida, uma outra dúvida muito recorrente, das pessoas que têm financiamento Minha Casa Minha Vida eu vou poder migrar para esse financiamento Casa Verde Amarela? Muita gente acha que é um financiamento distinto, um programa habitacional novo, consequentemente com mais benefícios, e muita gente acha que pode trocar um pelo outro. É assim que funciona ou não é assim que funciona? Não. O que tem de novidade nisso é a questão da portabilidade de crédito, que a partir de novembro, o Conselho Monetário Nacional ele permitiu que haja essa migração de modalidade. Hoje, até novembro, não pode. Por exemplo, se você assinou um imóvel no programa vamos dizer assim, o Procotista, por exemplo. Você não pode hoje, a taxa do Procotista está maior que o SBPE. Então, hoje o cliente não poderia ir para um outro banco fazendo portabilidade e usar a taxa do SBPE. A partir de novembro, ele vai poder fazer. Então, tudo que está sendo falado agora é para os novos contratos. Os anteriores, aí é regra de mercado. Se for possível uma portabilidade, que aí precisa ser regulamentada, eu acredito que não vai ser, porque já é os recursos são escassos, aí você acaba tirando recursos, né? E a diferença da taxa não é tão significativa, né? Porque, por exemplo, quando você faz a portabilidade de crédito, você tem custo. Você tem o custo do cartório e a análise do banco. Que não tem análise do banco, porque você é no mesmo banco, por exemplo. Mas você tem uma despesa de registro, né? Então, de repente, não compensa. Então, eu entendo que é só para os contratos novos, daqui para frente. Tá certo. Gilberto, muito obrigado por você ter esclarecido todas as dúvidas a respeito de Minha Casa Minha Vida e Casa Verde Amarela, programas habitacionais aí que a gente sabe que despertam o interesse das pessoas, justamente porque eles acabam representando uma oportunidade para quem ainda não tem a sua casa própria, seu imóvel próprio, poder realizar aquele sonho, conquistar o seu patrimônio, formar seu patrimônio, dar mais tranquilidade para a sua família. E não é à toa que toda vez que a gente posta um vídeo sobre esse tema, a audiência é muito grande, é muito boa, e é por esse motivo que a gente se preocupa também em trazer pessoas como você, que tem conhecimento profundo da área, para ajudar a esclarecer essas dúvidas. Obrigado de verdade pelo seu tempo, obrigado por você ter disponibilizado todo esse conhecimento. Aproveito e pergunto para você, se você ainda tem alguma dúvida que não foi respondida com esse vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários.
aproveita para se inscrever também no canal do Portal VGV, porque ao longo de toda essa semana a gente vai ter vídeos com tira-dúvidas sobre tudo que envolve esse universo do financiamento imobiliário. Gilberto vai estar aqui com a gente, e se você se inscrever, você vai ser notificado toda vez que esse vídeo entrar no ar. Obrigado, Gilberto. Um abraço.